É sempre muito importante lembrar que na justiça de família, quando a gente trata de criança, o juiz sempre vai decidir pelo melhor benefício da criança. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Laís Debem, advogada especialista em Direito Internacional de Família, e aqui nesse canal eu busco democratizar o conhecimento para você, te ajudando a tomar melhores decisões jurídicas na sua vida. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é muito importante para os pais e responsáveis, que é a autorização de viagem, ou melhor, quando não há essa autorização de viagem, ou porque o outro pai não quer autorizar, ou porque esse pai está desaparecido, ou enfim, você não tem contato com o outro responsável dessa criança, portanto é impossível ter esse consentimento. Vamos lá pro vídeo que eu vou te explicar aí tudo isso, como é que funciona. É uma solução simples, mas que precisa de alguns cuidados que eu vou te contar. Primeiro a gente tem que entender quando que essa autorização é necessária. Eu tenho um vídeo no canal falando exatamente sobre isso, que é um vídeo de autorização nacional e internacional. Eu vou deixar ele aqui nos cards para vocês verem. Lá eu explico certinho quais são as crianças que vão precisar dessa autorização, como isso é feito, quais os documentos, tudo bem certinho, tá? Então, se essa é a sua dúvida, fica à vontade para conferir esse vídeo e depois volta aqui pra gente continuar. A autorização de viagem basicamente vai ser necessária se você vai viajar com o seu filho sem a presença do outro pai. Então, consequentemente, esse pai que está ausente, ele precisa dar essa autorização para que essa criança viaje. É impossível essa criança viajar com a autorização de apenas um pai. Ok? Isso eu tô falando para viagens internacionais, tá? Que existe uma diferenciação também que eu falo no outro vídeo. Então, ok. O que acontece quando um dos pais não quer dar essa autorização para que o filho viaje com o outro pai? Eu sei que existem várias razões para que essa autorização não seja dada. Algumas das razões são legítimas e algumas razões são apenas de conflitos pessoais. Independente dessas razões, isso pode ser decidido pelo juiz, pela justiça brasileira, porque quando os pais não conseguem chegar em um acordo, o juiz intervém, né, para que seja decidido com base no melhor interesse da criança. Então, nos casos que não existe essa autorização pelo outro pai, existe uma solução legal que se chama ação de suprimento de autorização de viagem, que nada mais é do que uma medida judicial onde o juiz supre essa não autorização do outro pai. Então, ele passa a autorizar a viagem dessa criança com apenas um dos pais. Bom, essa é uma ação judicial e antes de falar dela, eu devo te lembrar, o acordo sempre vai ser o que a gente vai prezar. Então, antes de entrar com ação judicial, pelo menos nos casos dos meus clientes, eu sempre procuro tentar um acordo com esse outro responsável para que seja feito sem precisar do juiz, mas é claro que em alguns casos eu entendo que não tem como, então daí a gente parte para essa questão de ajuizar a ação. E aqui eu vou te explicar um pouquinho como que funciona essa ação. Bom, primeiro, para entrar com essa ação, claro, é essencial você procurar um especialista no direito de família, direito internacional de família, para que ele te ajude a entrar com essa ação judicial, ou melhor, para que ele entre com essa ação judicial para você. O segundo passo que o seu advogado vai te auxiliar é a reunião dos documentos, né? Como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, cada caso é um caso, mas existem alguns documentos que são o que todo mundo vai ter que apresentar, que é, neste caso, comprovantes da viagem, então, passagem aérea de ida e volta, hotel, o que essa criança vai fazer, né? De repente um roteiro de viagem, as atrações turísticas que ela já vai realizar, ou nos casos em que não vai ficar em hotel, vai ficar em casa de parente, ou até mesmo casa de amiga, a gente sempre aconselha uma carta explicando certinho aonde vai, onde fica essa casa, para que o juiz tenha essas informações para conseguir decidir. Além disso, os documentos do Brasil que vão precisar ser apresentados é a matrícula o comprovante de matrícula dessa criança numa escola, o comprovante de que o pai que tá levando essa criança possui um trabalho fixo, então pode ser o lerite ou qualquer outro comprovante aí pros autônomos também funciona. Precisa só, esses comprovantes são no sentido de provar pro juiz que essa viagem vai ser apenas turística ou até mesmo educacional ou uma viagem para visitar parentes, tudo isso precisa ser comprovado pro juiz para que ele entenda
entenda o motivo da viagem e decida de acordo com o motivo. E daí o terceiro passo dessa ação, depois de reunir os documentos, a gente vai pro protocolo e daí o advogado protocola essa ação e espera a decisão do juiz. Geralmente é marcado uma audiência para falar com as partes, né? Então o pai apresenta os motivos, a mãe apresenta os motivos e daí o juiz vai, geralmente na própria audiência, ele decide de acordo com o interesse da criança. É sempre muito importante lembrar que na justiça de família, quando a gente trata de criança, o juiz sempre vai decidir pelo melhor benefício da criança. Então, é muito difícil o juiz negar uma viagem turística, educacional, por desentendimento dos pais. Então, o juiz com certeza vai prezar pelo interesse dessa criança e resguardar para que dê tudo certo nessa viagem. A preocupação, pessoal, na verdade, do juiz é para que não haja uma fuga com essa criança, falar que vai viajar, mas na verdade está indo morar. Essas coisas elas são lidadas com muita delicadeza pelo direito brasileiro, porque é muito prezado o direito dessa criança de permanecer em contato com ambos os pais. Então, um alerta até que eu preciso fazer para vocês, que eu sempre falo quando eu falo de autorização de viagem, é muito diferente, pessoal, de autorização de moradia. Não dá para pedir autorização de viagem se na verdade o que você vai estar fazendo é ir morar com essa criança no exterior. Então, muito cuidado com isso, eu falei no outro vídeo, mas eu falo novamente que esse é um assunto muito sério. Ok, então comprovado tudo isso, o juiz vai tomar a decisão com o melhor interesse da criança. Sobre o prazo agora, é importante a gente falar sobre o prazo porque assim, a gente conhece a justiça brasileira e a gente sabe que as coisas não são tão rápidas assim. Apesar de que em processos que envolvem menor, o prazo geralmente é mais reduzido, mas isso não significa que você vai poder confiar nisso. Então é melhor você entrar com essa ação no mínimo 6 meses antes dessa viagem, para que ocorra tudo certo, dê tempo das análises, da audiência, para que na hora da sua viagem já esteja tudo certinho com relação a isso. Bom, pessoal, é isso sobre essa ação de suprimento. Se você ficou com alguma dúvida com relação a isso, deixa aqui nos comentários que com certeza eu vou adorar te responder. Também, se você quiser me perguntar lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui os arrobas, eu tenho o TikTok também, vou deixar as redes sociais todas aqui embaixo para vocês me seguirem. Não esqueçam de curtir muito, comentar, mandar pro teu amigo que você sabe que precisa ver esse vídeo e me encontrar aqui na semana que vem, tá bom? Um beijão, até a próxima!